Ok, estamos gravando. E agora, compartilhamento de tela. Tela ou janela? Tela, né? Vocês estão vendo a minha tela do aula 19? Máximos e mínimos de uma função? Dá para ver sim. Ótimo. Então, vamos lá. Ok. Então, a introdução que eu fiz aqui, eu vou deixar para vocês lerem, tá? Porque é só um blá, 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 realmente introdutório, para falar exatamente qual é a motivação por trás de se buscar pontos de máximo e mínimo de uma função. Certo? Então, eu escrevi um pouco aqui umas coisas da minha cabeça, depois eu vou melhorando esse texto com as próximas versões, mas eu acho que ficou legal, porque dá uma noção, né? Quando é que a gente tem interesse em maximizar uma função ou minimizar uma função. Então, por exemplo, se a função representa o lucro, a gente sempre vai querer achar o ponto de máximo lucro. Se a função representa o número de infectados durante uma pandemia, a gente vai querer sempre achar o mínimo valor, o ponto de mínimo e valor mínimo dessa função. Essa busca por pontos de máximo e mínimo de forma mais geral, chamada de otimização, né? Você quer buscar os pontos ótimos, sejam ele para máximo ou para mínimo, dependendo dos casos em que você quer trabalhar, certo? Então, esse texto eu vou deixar para vocês lerem com calma e criticarem depois. Também eu não cheguei a fazer uma revisão minuciosa de gramática e digitação, então pode ter alguns errinhos aqui e ali, mas o importante é introduzir o assunto, certo? Então, vamos a esse finalzinho aqui, né, que é importante lembrar que precisamos saber algumas coisas sobre a função que a gente quer otimizar, ou seja, maximizar ou minimizar. A maioria das vezes que eu vou falar aqui, em geral, vou falar só sobre uma dessas coisas, ou ponto de máximo, ou maximizar, ou valor máximo, tá? Mas tudo que eu falar para valor máximo vale para valor mínimo também, ponto de mínimo, minimizar, os conceitos são bem análogos. E, às vezes, eu posso falar também em otimizar, né? ou pontos extremais, né? Que seria um ponto que corresponde ao valor de máximo ou de mínimo, quando não faz muita diferença se eu quero falar do máximo ou de mínimo. Então, eu posso falar de ponto extremal, ou ponto ótimo, valor extremal. Esse tipo de nomenclatura a gente vai usar indistintamente durante os exemplos mais gerais e nos exemplos particulares, quando for fundamental saber se é exatamente máximo ou mínimo, a gente vai chamar atenção para o termo exato, tá bom? Então, olha só, algumas coisas a gente tem que saber quando a gente vai otimizar uma função, né? Por exemplo, o domínio da definição da função, certo? O domínio em que faz sentido ela representar um fenômeno do dia a dia que ela está se propondo a representar, né? Seria bom ter uma lei matemática que a define, porque senão a gente não consegue muito ir adiante com as ferramentas que a gente tem. E também as coisas parecem fáceis, mas também elas têm várias hipóteses que a gente carrega sem muito cuidado, que é, por exemplo, a gente precisa ser capaz de determinar a derivada da função. E a gente precisa ser capaz de determinar os pontos que zeram essa derivada, que a gente vai chamar de pontos críticos, ou os pontos onde a derivada não existe. Certo? Também a gente precisa ser capaz de determinar os valores que a nossa função assume nesses pontos. Tá? Então, quer dizer, tem pelo menos 5 detalhes que eu elenquei aí, que normalmente nos exercícios que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar com os exercícios, com os casos fáceis, digamos assim, que são os casos onde essas coisas estão bem claras, certo? A gente sabe o domínio da função, a gente tem uma lei matemática que a define, a gente sabe calcular a derivada, a gente sabe achar zeros da derivada ou pontos onde a derivada não existe, e finalmente a gente sabe calcular o valor da função nesses pontos, tá?
Então, essas coisas a gente sabe, quer dizer, a gente tem a teoria suficiente para resolver, né? E aí vocês têm que ter isso na ponta da agulha para saber usar. Mas o problema é que a gente tem as ferramentas. O problema não. A solução é que a gente tem as ferramentas para chegar e responder afirmativamente a essas 5 primeiras perguntas aí. Tá bom? Também a gente vai ter um teorema que vai nos ajudar muito, certo? Uma ferramenta importante, que é um teorema, que vai dizer o seguinte, que às vezes é necessário a gente restringir o domínio da nossa função para poder garantir que a função tenha um máximo ou um mínimo. Mas se o domínio da nossa função for uma cara boa, como a gente vai salientar daqui a pouco, então a gente sempre pode garantir, usando esse teorema, a gente sempre pode garantir que essa função ela assume ponto de máximo e mínimo global dentro desse domínio, certo? A gente garante a existência do ponto de mínimo ou de máximo, mas esse teorema não diz exatamente como encontrá-lo ou se é fácil encontrá-lo. Então, depois de fazer uso do teorema para garantir que existe o máximo e mínimo, a gente vai ver como que no dia a dia a gente faz para achar exatamente os pontos de máximo e mínimo. Então, eu resolvi começar aqui com um exemplo que eu chamei de exemplo motivador. Não abriu? Abre. Deu ruim aqui, peraí. Por que não abriu esse aqui? Aqui, um exemplo motivador, que eu desenhei aqui o gráfico de uma determinada função, certo? Que depende de alguns parâmetros, e num determinado intervalo aqui, que o x0 está indo de menos m até m, e aqui o menos m, ele começa no 5. Então, esse primeiro gráfico aqui, ele vai de menos 5 até 5, como vocês podem ver, e eu posso mexer nesse m, e esse m vai alterar justamente o eixo x ali, ó. E no ponto máximo do m, o gráfico da minha função está indo de menos 10 até 10. Certo? Então, o m muda a escala do gráfico que está sendo visível. O c e o b são parâmetros da minha função. Então, eu mexo no c e no b, isso altera o gráfico da minha função, para cima, para baixo, para o lado. Certo? Tá? Então, eu vou colocar aqui num gráfico bem típico. Por exemplo, esse aqui, né? Para a gente motivar exatamente o que é um ponto de máximo e mínimo local, que é a nossa primeira definição. Então, um ponto, geometricamente, né, seria muito fácil dizer assim, um ponto de máximo local é esse pontinho aqui. Quer dizer, o x que fornece esse pico dessa montanhazinha aqui, que é alguma coisa perto do menos 2,4, alguma coisa assim, né? Seria o ponto de máximo local. E aqui, perto do meio, seria o ponto de mínimo local, né? Vou fazer uma barriga maior. Vamos aqui assim. Bom. Tá. Então, como é que a gente define exatamente esse ponto de máximo local e mínimo local, né? E outra coisa, essa palavra local diz respeito a uma vizinhança do ponto. Então, eu digo, por exemplo, que esse ponto aqui é um ponto de máximo local, quando, se eu me limitar a uma vizinhançazinha desse ponto, quer dizer, se eu pegar um intervalozinho centrado nesse ponto x0, que eu vou chamar aqui, então o valor da função no ponto x0 é maior ou igual que o valor da função nos seus vizinhos, nos pontos que estão nessa vizinhança. Vizinhança, a gente chama esse intervalozinho centrado no ponto. Então, ponto é de máximo local, a gente vai ver a definição formal daqui a pouco, mas é isso, né? O valor da função naquele ponto supera o valor da função dos seus vizinhos. Que vizinhos? Não, os vizinhos estão próximos dele quanto você queira. Existe um intervalozinho centrado naquele ponto, e nessa regiãozinha ali, ele é o maior de todos. Ele é o pico da montanha. E aqui é o fundo do vale, mesma ideia. Vamos fazer um desenho mais exagerado aqui. Mesma ideia aqui, certo? Esse ponto aqui corresponde ao
ao fundo do vale. Então, o ponto, aí tem que tomar cuidado, né? A nomenclatura é a seguinte, eu chamo de ponto de mínimo. O ponto de mínimo é o valor de x, e o valor mínimo é o f de x, certo? Então, x é um ponto de mínimo, x0 é um ponto de mínimo, se existe um intervalozinho em torno desse x0, onde o f do x0 ali é menor ou igual que o f de todos os seus vizinhos nesse intervalo, tá? Então, aqui eu estou deixando para deixar o... Olha aqui que eu fiz com o x0 aqui, peraí. Porque o x0 não está aparecendo. Ah, tá, porque eu tenho que clicar aqui, peraí. Então, olha só, vou alterar aqui o extremo, aí ficou bem evidente o ponto de máximo, praticamente aqui no menos 3,5, e o ponto de mínimo quase aqui no meio, e o valor máximo mais ou menos no 30 aqui, e o valor mínimo bem próximo do zero nessa função, certo? Então, ok. Mais uma coisa que é interessante é o seguinte, esse ponto de máximo, tá, eu posso estar interessado também em saber qual é o ponto de máximo global, certo? Em vez de local, o contexto global. Então, eu olho para essa função aqui agora, e eu vejo que um ponto de máximo local está aqui, mas, se eu perguntar, qual é o maior valor que essa função assume nesse intervalo aqui, ó? O intervalo m está indo de menos 4 até 4. Não, desculpa, de menos 5 até 5. Isso. De menos 5 até 5. Então, eu pergunto, qual o maior valor que a função assume aqui? É esse 30 aqui? Não, né? Porque aqui no 2,5, mais ou menos, ele assume o valor lá perto do 40. Então, esse é o ponto de máximo local. Desculpa, de máximo global. Certo? E mínimo global? Bom, o mínimo global coincide com o mínimo local aqui, porque é esse pontinho aqui. Mas se eu mexesse um pouco no meu desenho, olha aí, por exemplo, aqui, né? Um desenho assim, pronto. Aí. Agora aqui eu tenho bem claro quais são os pontos de máximo local. Esse é o máximo local, esse é o mínimo local. O máximo global ocorre aqui, porque aqui a função assume o maior valor possível. E o mínimo global, nesse intervalo aqui, acontece aqui, porque aqui no menos 4, menos 5, né, mais ou menos, o gráfico assume lá o valor menos 20, que é o menor valor de todos que a função assume nesse intervalo, de menos 4 a 4. Tá bom? Então, o que a gente está vendo aqui, que é importante salientar? É a mesma função, tá? Se eu mexer no M agora aqui, olha só, as coisas podem mudar. Vamos supor que eu vou deixar o M agora variando, deixa eu ver que parâmetro é esse aqui, 3,64 para o B, menos 3 para o C, certo? E o M, eu vou deixar o M agora variar de 2, de 2 até 10, de 2 até 5, vejamos. Então, olha só, o P era 3,6, né? 6. Certo? Então, você vê aqui, ó, que ao mexer no valor do M, que delimita o intervalo, onde eu estou procurando o máximo e mínimo, o máximo global muda. O máximo local, não. Você está vendo o máximo local correr para um lado para o outro, porque eu estou mexendo na escala do gráfico. Mas ele é sempre um ponto que a gente já vai precisar, já usando a derivada, né? Mas o máximo local muda, porque se eu estou aumentando a região onde eu estou avaliando os pontos, então, ao incluir mais pontos nessa região, é bem provável que eu inclua, ou seja, existe a chance de que eu inclua pontos nos quais o valor da função seja maior do que o máximo do intervalo anterior, ou até também menor do que o valor para o intervalo anterior. Né? Se eu aumento o número de pontos, então a chance de que ocorra coisas diferentes cresce. Então, resumindo, ponto de máximo global e mínimo global depende
do intervalo onde eu estou calculando esses extremos, tá? Vou voltar aqui só para o M de 5 a 10 para ficar com o que eu tinha me programado. Certo? E aqui, tá? Então aqui você tem um caso que eu estou indo com M de menos 5 até 5. O máximo local ocorre aqui, mas o máximo global ocorre aqui, no 3. E vale 40, o valor máximo. Ponto de máximo 3, valor máximo 40. Ponto de máximo local, mais ou menos aqui, menos 2,5. Valor de máximo local, mais ou menos 10. Ponto de mínimo local, meio. Valor no mínimo local, sei lá, menos 1. E ponto de mínimo global ocorre aqui no menos 5. Valor do mínimo global, menos 30. Tá? E, finalmente, uma coisa que é interessante a gente ver, que vocês já devem ter percebido, é que nos pontos... Como é que a gente acha ponto de mínimo e máximo local? Então, é fácil a gente enxergar que eu estou calculando a reta tangente em cada ponto x0 e a inclinação da reta tangente no ponto de máximo e mínimo é 0, certo? A inclinação da reta tangente no ponto de mínimo... Opa, vai balançando. É 0. Por quê? Justamente quando você é um ponto de máximo ou mínimo, a reta tangente, você está chegando no topo da montanha ou no fundo do vale, então a reta tangente ela é paralela ao eixo x. Isso significa que naquele ponto a inclinação da reta tangente é 0. Isso significa que a derivada, essa função é derivável, então esses pontos ocorrem em pontos com derivada 0. Então os pontos com derivada 0 vão ser os pontos onde a gente começa a procurar valores de máximo e mínimo. Eu quis colocar esse exemplo motivador aqui, sem definições que vão vir na próxima sessão, porque eu acho que ele é bem ilustrativo. Então, seria importante que todo mundo tivesse entendido bem esse exemplo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esse exemplo, é bom fazer agora, que a gente manipula ele aqui e tentar responder. Alguma dúvida aí, gente? Tem alguém ainda aí comigo? Dá um salve aí. Nenhuma dúvida, professor. Tá tudo tranquilo? Nenhuma dúvida, nenhum comentário? Então tá. Então, se vocês entenderam bem esse desenho, o resto daqui para frente vai ser só formalizar as coisas que a gente viu aqui. Certo? Dar nome às coisas e apresentar um teorema e coisa e tal. Alguém tem algum comentário mais a fazer sobre esse exemplo? Beleza. Então, vamos para as definições formais. Bom, essa aqui a gente já fez, né? Falando, mas aqui está escrita. Então, ponto de máximo local. Ele quer dizer que ele é o maior valor que a função assume, não no intervalo todo, mas numa vizinhança desse ponto. Quer dizer, existe um intervalo, tá? Um intervalo J contendo o ponto, e a função ali, o valor dela ali, é o maior valor do que os pontos em toda a sua vizinhança. Quer dizer, o f do x0, que eu chamei de m, né? M é o f do x0, ele é maior que o f do x, não em todo o domínio, mas naquele intervalozinho que a gente criou contendo um x0. Intervalo J contendo x0. Tá? Que tamanho tem que ser esse intervalo? Qualquer tamanho. Qualquer tamanho, por menor que ele seja, se você achar um intervalo J que satisfaça essa propriedade, então o x0 é um ponto de máximo. E esse m, certo? O f do ponto de máximo é chamado valor máximo da função. Tá? A definição análoga, vou deixar para vocês redigirem a definição análoga, mas para ponto de mínimo é a mesma coisa. Só inverte o sinal dessa desigualdade aqui. Ok? Então, observa também que é maior ou igual. Esse maior ou igual permite, por exemplo, que toda função constante tenha ponto de máximo. Né? Porque se ela é constante, essa desigualdade vira uma igualdade, mas ela é satisfeita para todo o domínio da função, para todos os pontos do domínio. Então, isso implica que na função constante, todo ponto é ponto de máximo local, todo ponto é ponto de mínimo local também. Tá joia? Uma observação interessante que eu podia ter
colocar explicitamente aí, mas não coloquei. Vamos ver as observações que eu coloquei, então. Bom, isso aqui eu já falei, né? Correspondente ao valor da função no ponto é chamado valor máximo, ou, analogamente, valor mínimo, certo? Se o J puder ser tomado como sendo o domínio todo da função, mesmo talvez, então, aí no caso, deixando de ser um intervalo, mas se existir um ponto da função, que o valor da função, do domínio da função todo, que o valor da função nele supere, ou seja maior ou igual ao valor da função em qualquer outro ponto do domínio, então a gente diz que esse máximo deixa de ser local e passa a ser um máximo global. É isso? É isso que eu estou dizendo nessa fala aqui, para definir, então, o caráter global do máximo e de mínimo. Certo? E daí, nesse caso, o M é chamado de valor máximo global ou valor mínimo global, dependendo de cada caso. Por favor, se tiver alguma coisa que não esteja muito clara, vocês me interrompam, tá? Beleza. Aí tem um teorema importante que vai dizer o seguinte. Toda função, basicamente é isso que vocês precisam lembrar. Toda função contínua no intervalo fechado, ilimitado, assume máximo e mínimo. Certo? Então, intervalo fechado, a gente já sabe o que é, uma coisa desse tipo, que vai de A até B. Esse limitado aqui, tá aqui, às vezes ele pode causar um pouco de confusão. Como é que seria um intervalo fechado não limitado? Não quero entrar muito nos detalhes dessa definição, mas a gente chama um intervalo, por exemplo, que vai de menos infinito até mais infinito. Esse também é um conjunto fechado, certo? Mas para esse caso, o teorema não se aplica. Então, eu estou usando o teorema para intervalos onde A e B são, de fato, números reais. Eles não podem representar os símbolos mais ou menos infinitos. É isso que eu estou querendo dizer com esse limitado, tá? Então, se A e B são números reais e F uma função contínua, certamente esse teorema nos garante, mas ele não explica como achar, mas ele nos garante que essa função assume um máximo e um mínimo global. Aqui talvez devesse ter dito isso. Então, F assume valor máximo global e valor mínimo global. Opa. Global. Naquele J, que aqui é um intervalo fechado, que é o domínio da minha F. Certo? Então, olha só. Bom, claramente eu preciso de todas essas hipóteses, porque se a função não for contínua, mesmo o intervalo sendo fechado, intervalo de 0 a 2, intervalo limitado fechado, mas uma função que não é contínua, como essa que eu coloquei aqui, ó, a função que de 0 até 1 vale x e de 1 até 2 vale meio, e o gráfico dela está aqui, aonde está? O gráfico dela está aqui, ó, de 0 até 1 ela vale x, ela é a identidade, e de 1 até 2 ela vale meio. Então, ela não é contínua, certo? Mas isso não fura o teorema. O teorema fala coisas sobre as contínuas. Essa função aqui, que não é contínua, ela não assume máximo global nesse intervalo, embora seja um intervalo fechado limitado, de 0 até 2, porque o máximo ocorreria aqui. Né? O máximo seria no 1. Mas no 1 ela vale meio. Está fechadinha aqui. Aqui em cima é aberto. Então, se você se aproxima desse ponto aqui com valores menores do que 1, a sua função se aproxima, mas nunca chega no valor que deveria ser o máximo, que é o 1. Então, essa função não tem um ponto, x0, de tal forma que o f nesse x0 seja maior que o f de qualquer outro x do domínio. Certo? Porque o candidato natural pelo gráfico, né, a gente vê que o candidato natural a ser esse ponto seria o 1. Porque pela continuidade dos valores desses pontos aqui pela esquerda, ao se aproximar do 1 pela esquerda aqui, o f de x se aproxima do 1 no eixo vertical. Mas, como ela não é contínua, no 1 ela vale meio. A definição dela está aqui, ó. No 1 ela vale meio. Então, ela não assume máximo global nesse intervalo fechado.
tá? Exemplo análogo a gente poderia construir, deixa como exercício, para um caso em que ela não assumiria mínimo, mas a ideia é a mesma, tá? Também eu não posso trocar o intervalo fechado por um intervalo que não seja fechado. Por exemplo, a função agora é a função identidade, só que o J não é um intervalo fechado, é um intervalo fechado em 0, mas aberto em 1. É a função identidade, então, de novo, ela não assume máximo global aqui, porque o candidato a máximo seria esse cara, né? Mas o ponto 1 não está no domínio, então ela não assume máximo global. Ok? Deixa eu ver. Isso. Certo. Então, eu não posso... são hipóteses importantes que a função seja contínua e que o intervalo também seja fechado. Também é fácil de ver que o intervalo, se ele for não limitado, né, se for de menos infinito a infinito, por exemplo, a função claramente pode não assumir máximo ou mínimo. Né? Só pegar a função identidade definida em todos os reais, ou seja, identidade definida de menos infinito até infinito, não assume máximo nem mínimo. Tá bom? Tá bom. Agora a pergunta é a seguinte: como encontrar os pontos de máximo? Então eu já sei garantir se uma função tem máximo ou mínimo. Gostaria de ser capaz agora de achar esses pontos, tá? Então, o primeiro resultado diz o seguinte: se a função possui um extremo local, ou seja, se for um ponto de mínimo máximo local em C, e se ela for diferenciável nesse ponto C, então a derivada desse ponto tem que ser zero. Que é aquele exemplo que a gente deu com a reta tangente, né? A reta tangente é justamente a derivada no ponto. Se o ponto for um ponto onde a derivada exista, e for de máximo ou de mínimo, ele tem que ser zero. Tá? A demonstração está aqui. Eu vou deixar para vocês verem. Não é uma coisa que a gente vai cobrar aqui, mas é interessante a gente, por curiosidade, para ver se a gente entendeu exatamente a definição que veio lá de trás de derivada, né? Se a gente entende e sabe interpretar bem essa demonstração que está aqui. Ela não é difícil, não, tá? Se alguém depois tentar entendê-la e não conseguir, pode me perguntar. Mas também, se quiser pular essa demonstração e só ficar com o resultado, pode ficar, não tem problema nenhum. Então, o teorema diz, de novo, o seguinte, ó. Se C for um ponto de máximo local para uma F que é derivável em C, então a derivada no ponto C é zero. Ou falando mais geometricamente, se C for um ponto de máximo local ou mínimo local, e a função for derivável naquele ponto, então a inclinação da reta tangente naquele ponto é zero. Ou dizendo ainda de outra forma, a reta tangente ao gráfico da função naquele ponto é paralela ao eixo x. Certo? Observação importantíssima é que a recíproca desse resultado não vale. Não é porque a derivada num ponto seja zero, é que esse ponto é um ponto de mínimo ou máximo. E o exemplo que a gente tem que ter na cabeça é o x3, fx ao cubo, e o ponto zero, né? O ponto zero para o x3, ele é um ponto, não é ponto nem de máximo nem de mínimo, é fácil visualizar aqui, né? Um ponto nem de máximo nem de mínimo local, porque qualquer intervalozinho que você centrar no zero, se você andar um pouquinho para a esquerda, o valor da função é menor do que ele, se andar um pouquinho para a direita, o valor da função é maior do que no zero, que é zero, né? O valor dessa f no zero é zero mesmo, e a direita ele é um pouquinho maior, a esquerda é um pouquinho menor, não importa quão pouco você ande para um dos lados. Então, esse ponto não é nem de máximo nem de mínimo. No entanto, se você calcular a inclinação da reta tangente aqui, a gente já sabe derivar isso aqui, né? Derivada da f de x ao cubo é 3x2, e no zero vale zero. Então, a inclinação da reta tangente nesse ponto vale zero, mas ele não é ponto de máximo nem de mínimo. Isso não contradiz o teorema anterior, porque o teorema anterior vai na ordem contrária. Se for um ponto de máximo e mínimo e derivável, então a derivada é zero. Mas não quer dizer que todos os pontos que têm derivada zero vão ser de máximo ou de mínimo. O exemplo está aqui. Certo? Ou também um outro exemplo é o seguinte, pode ser que nem exista a derivada no ponto, certo? E aqui eu peguei a função menos módulo de x, e no zero ela vale
Desculpa, eu peguei... Na verdade, não peguei essa, não. Eu peguei... Aqui eu peguei o gráfico da... Menos... De 0 até lá, x mais 2, né? Eu peguei o gráfico de 2 menos x, certo? Porque isso dá 2 menos x se o x estiver entre 0 e 2, e se o x for negativo, então dá isso aí, né? Se o x estiver entre menos 2 e 2, Marcelo, não então, seria menos módulo de x mais 2, não? é isso que eu estou vendo aqui, vamos ver, ó. Se, peraí, tem um menos ali, né? 2 menos x é aquela reta ali. Talvez você tenha razão, porque tem um menos na frente. Então aqui, o que você falou? Assim? Não, eu falei o 2 fora do módulo. Menos módulo de x mais 2. Ah, sim, acho que sim. Menos módulo de x, que dá esse desenho. E aí eu somo duas unidades. Então, vamos ver. Essa aqui no 0 vale 2. No 2 ela vale 0, certo? E no menos 2, ela vale menos 2, o módulo é 2. Ela vale 0 também. Isso, essa aqui. Ótimo, obrigado. Então, tá. Mas é uma função contínua, como a gente vê, o intervalo fechado, por exemplo, de menos 2 até 2. Ela tem um máximo local aqui no 0. No entanto, não é verdade que a derivada dela nesse ponto se anula, porque, infelizmente, essa função faz um bico aqui. Ela nem tem derivada no 0. Certo? Mas o teorema não falava que tinha que ter. O teorema falava que se tiver e for um ponto de máximo, essa derivada não pode ser outra, ou mínimo, essa derivada não pode ser outra coisa que não o 0. Tá bom? Confiram depois que de fato essa G é a que eu desenhei aqui, tá? Porque na minha expressão aqui eu desenhei ela, escrevi ela por partes, então não dá para visualizar ela direito. Mas como são segmentos de reta, direita e esquerda, se você escolher, igual a gente fez, 3 pontinhos bem convenientes, você consegue mostrar que de fato ela coincide com esse segmento de reta do lado positivo e do lado negativo. Tá joia? Ok. Que temos aqui no 3. Tá. O teorema anterior nos fornece apenas uma condição necessária para que o ponto seja um ponto de máximo. Quer dizer, se ele for ponto de máximo e tiver a derivada, então necessariamente essa derivada seja zero. Certo? Então, para a gente buscar os pontos que são pontos de máximo ou de mínimo, já que esse teorema nos dá uma condição necessária, a gente tem que achar os pontos que zeram essa derivada primeira. Agora, não quer dizer que todos eles vão ser pontos de máximo e mínimo, mas eles são os candidatos. Se tiver algum máximo e mínimo local nos pontos onde a derivada exista, então, por exemplo, se a função for derivável em todos os seus pontos, todos os pontos do domínio, né? Então, o lugar certo para se procurar pontos de máximo e mínimo é dentre aqueles pontos que zeram a primeira derivada. Tá? E se possivelmente tiver algum ponto onde a derivada não exista, pode ser que o máximo ou mínimo aconteça ali também, sem que esse teorema seja satisfeito. Então, isso justifica a gente definir o seguinte. A gente aplicar a seguinte definição. Os pontos que zeram a primeira derivada, ou onde as derivadas de uma função não existam, a gente chama de ponto crítico. Certo? Então, os candidatos a máximo e mínimo locais, eles estão dentro do conjunto dos pontos críticos. Ok?
Feito isso, então agora a gente vai ver um roteiro para determinar os extremos globais. Que é um roteiro que escrever é fácil, mas nem sempre é tão fácil assim a gente cumprir cada um desses itens. Então, olha só, vamos supor que eu tenho uma função contínua definida no intervalo fechado, limitado, de A e B números reais, chegando nos números reais, uma função real, certo? O teorema e contínua, também a gente precisa da continuidade, tá? Então, o teorema que a gente viu garante que esse f tem pontos de máximos e mínimos globais nesse intervalo, tá? Então, qual é a ideia para achar esses pontos de máximos e mínimos globais? Tirando os extremos do intervalo, tirando os extremos A e B, certo? Se o máximo e mínimo global ocorrer na parte aberta desse intervalo, quer dizer, no intervalo aberto AB, então os pontos de máximo e mínimo locais aparecem entre os pontos críticos. Então, se eu determinar os pontos críticos da função no intervalo aberto AB, certo? Esses caras são candidatos a extremos locais, a ponto de máximo e mínimo local. E aqui inclui os pontos onde a derivada existe e é zero, e os pontos onde a derivada não existe, no intervalo aberto, tá? Mas como a gente viu naquele exemplo motivador lá de cima, o máximo ou o mínimo também pode ocorrer no extremo do intervalo. E aí pode ocorrer no extremo do intervalo sem que a derivada nesses pontos, mesmo se fosse possível calcular, ou calcular só a derivada lateral esquerda, ou a derivada lateral direita, dependendo do ponto A ou B, mesmo assim pode acontecer, e acontece com muita frequência, de as derivadas não se anularem nesse ponto. Porque as derivadas são a inclinação da reta tangente, vamos só salientar o que eu estou falando aqui, voltando para o nosso exemplo inicial aqui. Olha só, aqui onde ocorre o máximo e o mínimo, né? Por exemplo, vamos levar a nossa reta tangente até o ponto de máximo aqui, ó, certo? Ponto de máximo, nessa região do intervalo que a gente está entre menos 5 e 5, ocorre aqui, e claramente a reta tangente não se anula nesse ponto, certo? Ela não se anula nesse ponto. Olha a inclinação da reta. Também para o ponto de mínimo, a reta tangente não é paralela ao eixo x, embora esse cara aqui seja um ponto de máximo local. Isso ocorre porque a gente está nos extremos do intervalo, e só foi possível calcular a derivada por um dos lados, pela esquerda e pela direita. Então, a gente não teve aquele caráter de topo de montanha ou fundo de vale que a gente tem aqui nos extremos locais, certo? Então, na hora que a gente estiver buscando o máximo ou o mínimo global de uma função, a gente tem que lembrar disso e calcular o valor das funções nos extremos também, certo? Então, é isso, a gente achou os pontos críticos e calculou o valor da função nos pontos críticos. E calculou o valor da função nos extremos da função também, nos extremos do intervalo que define a função. Aí a gente só compara o valor que a f assume em todos esses pontos, que é um conjunto finito de pontos. Bom, pode não ser finito, mas esse é um caso em separado, né, com uma função localmente contínua, por exemplo, caso que a gente vê daqui a pouco. Mas, normalmente, o que mais acontece é que essa vai ser uma quantidade finita de pontos. A gente calcula f em todos esses pontos. O valor onde a f assumir, o ponto onde a f assumir o maior valor é o ponto de máximo global, e o ponto onde a f assumir o menor valor é o ponto de mínimo global. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Determine os pontos extremos, máximo e mínimo global, dessa função aqui, ó, x à quinta menos 5x à terceira mais 10x, no intervalo que vai de L1 até L2. Eu vou deixar esse L1 e esse L2 variar um pouco, tá? Então, só para a gente ver a cara do gráfico aqui, normalmente a gente não tem essa mãozinha, né, de saber a cara do gráfico antes de calcular. Mas aqui, o
que eu estou lidando aqui? Aos extremos do intervalo, por exemplo, de L2, de L1 a L2, por exemplo. Certo? E essa reta azul, o que é? Esse é o valor de M. Ah, tá. Valor de M. Deixa esse M no zero por enquanto. Isso. Então, aqui tem o gráfico da função, né? E dependendo dos extremos onde eu quero calcular o máximo, que vai de L1 até L2, eu tenho uma determinada resposta diferente. Então, vamos ver aqui alguns casos que eu escolhi para a gente olhar. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Primeiro caso, ó, é L1 igual a L2, desculpa, menos L1 igual a L2 igual a 2, quer dizer, o intervalo de menos 2 até 2. Vamos plotar esse gráfico aqui, de menos 2 até 2. 2 até 2. É esse gráfico aqui que eu quero calcular o máximo e mínimo global. Então, a gente já vê aqui, né, que o máximo vai acontecer aqui no 2, praticamente no 2, e o mínimo vai acontecer, máximo e mínimo global vai acontecer no 2 e no menos 2, respectivamente. Mas, inicialmente, a gente quer achar esses valores sem ter o gráfico, né? Normalmente, a gente não tem a ferramenta gráfica para poder dizer quais são os pontos de máximo e mínimo. Então, como é que a gente procede? Então, o procedimento está aqui. A nossa F está aqui. Deixa eu ver se eu escrevi a F. É isso, a F está aqui. Ó. X a 5, X a quinta, essa aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada dessa F. Primeira coisa, calcular a derivada dessa F. Está aqui. Certo? E agora, bom, como eu estou usando matemática, eu vou só embelezar um pouquinho a resolução, fatorando essa expressão. Mas o que a gente precisa é achar os zeros da derivada. Certo? E vocês sabem achar. Então, aquele negócio que eu falei. Na otimização, a gente vai fazer os exemplos fáceis. Quer dizer, quando você calculou a derivada, que aqui é um polinômio, então é fácil calcular a derivada. Agora, você precisa achar os zeros da derivada, então é uma outra questão que tem que ser factível para a gente fazer, por exemplo, sem o computador. Ou com o computador. Né? Mas, em geral, por exemplo, se fosse uma prova presencial que vocês fossem fazer, na qual vocês não podem usar calculadora, nem computador, nem nada, vocês precisassem achar os zeros os pontos críticos, né? Os zeros dessa derivada, então vocês têm que saber resolver uma equação de quarto grau, que é aquela equação do tipo biquadrática, né? Que a gente chama, que a gente aprendeu a resolver lá no ensino médio, tá? Que faz aquele truquezinho, de chama x2 de uma nova variável e resolve uma equação quadrática, e depois volta e acha a equação, os zeros da equação de quarto grau. Tá bom? Então a gente tem que ser capaz de achar os zeros da derivada. Aqui, o que a gente vai usar? Uma ferramenta de matemática que peço para fatorar aquela expressão. E aí, com ela fatorada, fica bem mais fácil a gente achar os zeros da derivada. Olha só, a expressão fatorada está aqui. Então, quando x é 1 ou menos 1 ou mais ou menos raiz de 2, eu tenho os zeros da derivada. Então, tem 4 pontos críticos, né, que são esses que eu falei, menos 1, 1, menos raiz de 2, mais raiz de 2. Certo? E aqui, a gente vai determinar os zeros da derivada. Quer dizer, eu acabei de fazer ali, porque ele já estava na forma fatorada, mas se eu não tivesse fatorado, se fosse uma expressão mais complicada, eu posso usar aqui uma ferramenta de matemática, e a matemática vai me dar as 4 raízes, que eram essas que a gente falou aqui, ó. Menos 1, 1, menos raiz de 2, raiz de 2, tá? Aí eu calculo o valor da função em todos esses pontos. F de 1 é 3. Deixa eu só conferir. F de 1 é 3, F de menos 1. Desculpa, F de 1 é 6, F de menos 1 também é 6. F de menos raiz de 2
é menos 4 raiz de 2. O valor numérico disso é menos 5,6. E o f de raiz de 2 é 4 ponto raiz de 2. Vocês estão vendo que a função é uma função ímpar, né? Então, o valor no menos raiz de 2 é o negativo do valor na raiz de 2. O valor no menos 1 é o negativo do valor no 1. O valor numérico disso é 5,6, certo? Então, eu já calculei os pontos críticos, que são esses 4 pontos que zeram a primeira derivada. Ela não tem nenhum ponto crítico do tipo onde a derivada não existe, porque é um polinômio, né? E um polinômio é derivável em todos os pontos. Então, os únicos pontos críticos possíveis dessa função, e nesse exemplo, são os pontos que zeram a primeira derivada, são esses 4. Porque a função derivada é um polinômio de grau 4, a gente sabe que tem 4 raízes. E a gente achou todos eles, calculou o valor da função em cada um dos pontos. Agora, eu preciso calcular o valor nos extremos, certo? E comparar. Então, se eu calcular aqui f de 3, e a gente está no caso menos 2, 2, né? Então, f de menos 2 é menos 12, e o f de 2 é 12, como a gente esperava, porque a função é ímpar. Então, dentre esses 6 valores aqui, certo? Dentre esses 6 valores aqui, qual é o número que propicia o menor dos valores e o maior dos valores? Ó, f de 1. F1 é 6, f de menos 1 é menos 6. 6 e menos 6. E aqui dá o 4 raiz de 2 e menos 4 raiz de 2, que dá menos 5,6 e mais 5,6. E nos extremos do intervalo, ela vale menos 12 e 12. Então, qual desses valores me dá o menor valor da função? É o menos 2, que dá o valor da função menos 12. Então, menos 2 é o ponto de máximo global, de mínimo global. O 2, né, me dá o valor 12, é o ponto de máximo global. O menos 12 é o valor mínimo global. O 12 é o valor máximo global, tá? E se eu olhar para esses pontos aqui que zeram a primeira derivada, todos esses pontos vão ser pontos de máximo e mínimo locais, certo? Se a gente olhar aqui, ó, são os pontos 1, menos raiz de 2, raiz de 2. Se a gente olhar aqui, ó, 1 tem um máximo local aqui, menos 1 tem um mínimo local aqui, menos raiz de 2 provavelmente é esse pontinho aqui, que dá o máximo local, e o mais raiz de 2 me dá esse mínimo local aqui. Certo? Como é que eu faço? Vocês devem estar se perguntando. Como é que eu faço para, olhando para os pontos críticos, os pontos que zeraram a derivada, saber se será um ponto de máximo local ou de mínimo local? Tá? Isso é uma outra questão, a gente não vai discutir agora, mas a gente vai ver depois como fazendo uso de um teste da segunda derivada para ver a concavidade da função ali perto, ou olhando se a função antes do ponto ela cresce ou decresce, cresce antes, decresce depois, ou decresce antes e cresce depois, para saber se esse ponto é um ponto de máximo ou mínimo local. Tá bom? Então, nesse primeiro exemplo, desculpa. Desculpa, minha voz está sumindo. Nesse primeiro exemplo, a gente viu que tanto o mínimo local quanto o máximo local ocorre nos extremos, que não são pontos que zeram a derivada primeira. Tá? O segundo exemplo que eu vou fazer aqui, na verdade, fazer rapidamente, seria... Cadê? Seria o caso em que o menos L1, o L1 é menos 1,2 e o L2 é 1,2, tá? Então é lógico que os pontos... Vamos ver esse caso aqui no desenho. Vou colocar aqui 1,2 e colocar aqui menos 1,2, certo? Então o gráfico agora é esse que está aqui, certo? E vocês veem que
olha só, 1,2, né, é menor do que a raiz de 2, certo? Então, você vê que os pontos críticos se eu fosse refazer o desenho, o exercício todo, né, eu ia achar os mesmos pontos críticos, que são os pontos que zeram a derivada, só que dentro do intervalo agora, menos 1,2 até 0,2, esses dois aqui não existiriam, só existiria o menos 1 e o 1, certo? Como a gente vê aqui, os pontos críticos aqui nesse intervalo são só o 1 e o menos 1. Dá para ver isso aqui se eu levantar aquela barra do M ali, ó. Se eu levantar... Opa, aqui estou abaixando, tudo bem. Olha ali. Localmente, você vê que ele é um ponto ali na vizinhança, o gráfico todo está acima daquele ponto ali. E também, se eu for com 6 para outro lado, dá para visualizar aqui também o que acontece. Esse ponto aqui, então, é um ponto... o 1 é um ponto crítico, a derivada dele é zero, e no extremo da função, ou qualquer ponto aqui, né, na verdade em todo o intervalo, mas mais difícil de visualizar, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco esse negócio. Aqui, ó. Mais difícil de visualizar, por isso que você tem que calcular o valor da função nos pontos. No extremo aqui, o valor da função está abaixo do valor da função no 1. Certo? Então, você calculou nos pontos críticos, que nesse intervalo são só o menos 1 e 1, e daí você calculou o valor da função no extremo, e você vê que o valor da função é menor do que 1. Vou calcular para a gente ver, tá? E a mesma coisa acontece do outro lado lá. O valor da função aqui é maior do que no menos 1, certo? Então, os pontos de máximo e mínimo globais aqui são exatamente o ponto 1 e menos 1. Para ver que o valor da função ali ele é maior, desculpa, que o valor da função... Bom, vamos olhar só para o gráfico aqui, espera aí. Vamos olhar para o valor aqui no topo, né? Eu quero calcular o valor no extremo, certo? Então, eu venho aqui nesses exemplos, de novo, né? Os pontos críticos vão ser o mesmo, certo? Só que, naquele intervalo, o ponto crítico menos raiz de 2 e mais raiz de 2 está fora do intervalo, eu desconsidero. E agora aqui, quando eu for refazer as contas para esse exemplo, para calcular nos extremos do intervalo, quando eu estou olhando agora para esse intervalo aqui, eu tenho que calcular o valor da minha função no menos 1,2. Isso. Vai me dar o menos 5,8, certo? E se eu calcular o valor da função no 1,2, a gente já sabe que a função é ímpar, então vai dar 5,8, como a gente esperava, tá? Então, o valor da função nos extremos, no 1,2, por exemplo, é 5,8, enquanto a gente tinha o valor da função aqui no 1, ó, o valor da função no 1 era 6. Então, de fato, isso está corroborando com o desenho que o gráfico está mostrando. Quer dizer, o 1 ele é um ponto de máximo local e também é um ponto de máximo global, tá? Então, depende sim do intervalo que a gente está considerando. No terceiro caso aqui, seria de 0 até 1,41, né? Que é o raiz de 2. Então, vamos fazer o terceiro caso aqui. No desenho, eu vou de 0 até, será que eu consigo dizer aqui, SQR de 2? Vamos ver se ele aceita. Aceitou. Então, esse é o gráfico aqui, ó, de 0 até raiz de 2, a gente vê que
se você calcular agora os pontos críticos, os pontos que zeram a primeira derivada, só o 1 vai estar lá dentro, certo? Porque o raiz de 2, ele está bem aqui, né? Então, ele está fora do intervalo aberto, que vai até a raiz de 2, tá? Se eu olhar para os pontos extremos, no 0 ela vai valer 0, né? A minha função no 0 ela vale 0, olha ela aqui, né? Certo? E no raiz de 2, ela vale... Bom, a gente já calculou, mas a gente pode calcular de novo. Então, os pontos críticos aqui não vão envolver... Só vai ter o 1. E o raiz de 2 está fora, porque eu estou olhando para o intervalo... Bom, se eu olhar para o intervalo... Mesmo que eu olhe para o intervalo fechado em raiz de 2, né? Então, como é que eu acho os pontos de máximo e mínimo? Eu acho todos os pontos críticos dentro do intervalo aberto. E dentro do intervalo aberto, o único ponto crítico que vai existir é o 1. Certo? Que inclusive a gente já calculou o valor da função nele. Depois eu olho para os extremos, que é o 0 e o raiz de 2, e calculo o valor da função nesses extremos. E aí comparo os três valores. Quer dizer, se fosse para eu completar o nosso exercício aqui, eu teria que fazer o seguinte. Aqui, nesse terceiro caso, eu calculo F3 do 0, que a gente já sabe que dá 0, certo? F3 aqui, só por nomenclatura que eu estou seguindo o meu exemplo aqui, tá? Do 1, que a gente já calculou da 5, ou da 6, desculpa. E a gente calcula também o F3 do outro extremo. Ah, tudo bem. É 4 ponto raiz de 2, mas eu quero o valor numérico disso. A gente já sabe mais ou menos quanto é. 5,6, certo? Então, dentre esses três valores aqui, qual é o que me dá o valor máximo? Bom, o máximo, que já era o máximo local, agora é máximo global, ocorre no ponto 1, e o valor máximo é 6. O mínimo ocorre aqui, né? No 0, e o valor dele é 0. Ponto de mínimo é 0, valor mínimo é 0. E o raiz de 2, que é outro extremo lá, bom, é um ponto que ele não é, ele está no extremo do intervalo, né? Então, eu não uso o critério de calcular a derivada nele para avaliar o ponto, mas sim eu calculo o valor da função nesse ponto depois, porque a gente usa o critério de achar os pontos críticos no intervalo aberto. É importante eu salientar aqui quando eu fiz aqui, ó, eu fiz a receita de bolo para a gente calcular os máximos e os mínimos globais. Então, a primeira coisa é achar o ponto crítico no intervalo aberto, certo? Justamente porque os extremos têm que ser tratados em separados, porque independente do extremo ser ou não um ponto crítico, ele pode ser ou não um ponto de máximo e mínimo. Então, a gente calcula os pontos críticos no intervalo aberto, calcula o valor da função nos extremos e calcula o valor da função nos pontos críticos. E aí comparar todos. O que me forneceu o maior valor da função é o ponto de máximo, e esse valor fornecido é o valor máximo. O que me fornecer o menor valor da função é o ponto de mínimo, e esse valor que ele oferece é o valor mínimo da função. Tá? Alguma dúvida sobre esse exemplo? A gente pode voltar mais com calma, ou também posso deixar para vocês resolverem esses dois casos, né, com mais detalhes. Mas basicamente é isso que a gente já fez, né? Porque a gente tinha que aproveitar os pontos críticos calculados no primeiro exemplo, são os mesmos pontos críticos. Nos dois exemplos seguintes, só precisa saber se esses pontos críticos estão dentro do intervalo J que a gente está considerando ou não. Isso vai fazer toda a diferença para os dois casos seguintes que a gente acabou de analisar. Tá bom? Alguma dúvida? Se não tem nenhuma dúvida, o terceiro é um exemplo que eu vou transformar em exercício, mas ele está todo feito lá nos slides do professor Rogério, que estão lá na nossa meta turma, no Moodle, tá? E ele pede para vocês calcularem os extremos absolutos, quer dizer, ponto de máximo
e mínimo global dessa função, que é uma função contínua, certo? No intervalo fechado limitado, que é esse intervalo aqui. Então, o teorema que a gente viu lá atrás garante que existe máximo e mínimo. Então, a gente só precisa saber encontrá-lo e o processo é exatamente semelhante a esse que a gente acabou de fazer e está feito lá na apostila, nas aulas do Rogério, só para aguçar aqui a curiosidade, eu plotei o gráfico aqui, mas lembrando que a gente quer resolver essas coisas sem ter acesso ao gráfico plotado. Né? Na verdade, a gente vai usar essas ferramentas que a gente desenvolveu aqui agora para saber plotar gráfico de função sem precisar da ajuda da máquina. É o processo inverso, tá? Então, se eu mostro aqui para vocês a cara do gráfico, é só um instinto estimulador da curiosidade de vocês. Então, eu estou plotando a função g, que eu chamei agora, né? X menos 2 seno de x, no intervalo de menos L até L. O intervalo que ele quer aqui, ó, é de 0 até 2π, tá? Mas eu estou plotando de menos L até L para vocês verem. E se eu aumento esse intervalo, ó, tá vendo que o meu L aqui, ele está indo de menos 1 até 1, e estou indo aumentando até ele ficar de menos 3π a mais 3π, conforme eu ando com ele para a direita. Certo? Então, conforme eu vou andando com ele para a direita, o intervalo onde eu estou desenhando cresce, e o gráfico vai adquirindo esse formato aqui, ó, de uma minhoquinha. Certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão se restringir ao intervalo 0, 2π. Né? Então, eu coloco aqui, por exemplo, 0, 2π. É nessa região que vocês vão trabalhar. Deu ruim aqui? Ah, deu ruim. Espera aí. Tá, vou deixar aqui o seguinte. O que estava aqui mesmo? Era 3 aqui. E aqui era o quê? Menos 1? Não lembro mais. Vou deixar aqui, ó. Mexer aqui que vai dar certo. 0 até 2π. Tá, 0 a 2π é nessa região aqui que vocês estão buscando o ponto de máximo e mínimo. O L agora ficou bobo aqui, ó, porque na definição da G e do intervalo não aparece mais L. Então, esse manipulador ficou uma variável boba, que a gente chama. Variável muda. Não serve para nada, não afeta o nosso gráfico. Mas é nessa região aqui que vocês vão calcular o máximo e mínimo global. Então, vocês vão achar os pontos críticos. Então, vão achar os pontos que zeram a primeira derivada, que deve ser esse cara aqui. E esse cara aqui. Em algum lugar aqui, perto do 5. Certo? Depois, nos extremos, e daí vocês vão calcular o valor da função nesses pontos críticos, que zeram a primeira derivada. E nos extremos da função. No 0 e no 2π. E aí, comparar os 4 valores que vocês descobrirem. Certo? Aquele ponto que forneceu o maior valor é o ponto de máximo, e esse valor é o valor máximo. O ponto que forneceu o menor valor é o ponto de mínimo, e o valor que ele fornece é o valor mínimo da função. E é isso aí. Vou só voltar aqui para o caso inicial. Eu quero menos L, né? De menos L até L, porque ficou aquele gráfico bonitinho. Vou finalizar com esse gráfico. Aqui. Essa minhoquinha aqui. Era isso por hoje. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Não, tudo certo, professor. Ninguém tem dúvidas? Esse cara dá uma aula muito boa, né, cara? Ninguém tem dúvida de nada. Sério mesmo? Vamos lá, gente, por favor. Hoje a aula acabou cedo. Ô Marcelo, Oi. uma coisa que ficou um pouco assim, para mim, é quando a função é contínua e a derivada ela for 0,
Nos pontos em que a derivada for zero, vão ser o máximo e o mínimo, dependendo. Se tiver máximo e mínimo, eles vão estar dentro desses pontos. Mas não quer dizer que todo ponto que zero a derivada vai dar o máximo ou o mínimo, que é o exemplo do x ao cubo, né? X ao cubo, Certo? Então, a gente fala que não é uma afirmação C e somente C. Assim, não é verdade que os pontos onde ocorre máximo e mínimo, digamos assim, C é um ponto onde ocorre um máximo local, C não, vamos usar outra palavra que não vai confundir. X0 é um ponto onde ocorre um máximo ou um mínimo local, se somente se o valor da derivada nesse ponto é zero. Mesmo se a função for derivável em todos os pontos, não é verdade que o fato de a derivada ser zero acarreta que ele é um máximo ou um mínimo local. Mas se ele for um máximo ou um mínimo local e aquele ponto for derivável, então a derivada é zero. Perfeito, entendi. Entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Por isso que você acha todos os pontos críticos, você sabe que os máximos e mínimos locais, se a função é derivável em todo o intervalo, eles estão ali dentro desses pontos. Algum deles, Beleza, entendi. Tá? Mais para frente a gente vai estudar esse ponto aqui do x3, ele tem uma característica importante e a gente vai estudar ele de novo mais para frente. Cadê o x3? Ele é chamado um ponto de inflexão, porque o que acontece é que, embora ele não seja um ponto de máximo local nem de mínimo local, aqui, né, o x3, o que acontece é que antes dele, a função ela é côncava para baixo. A gente vai definir concavidade de função, mas ela é virada para baixo e depois dele ela é virada para cima. Esse tipo de coisa não acontece num ponto de máximo ou mínimo local, né? Se ela é virada para baixo antes de ser um ponto de máximo local, ela é virada para baixo e continua virada para baixo depois. Ou se ela é um ponto de mínimo local, ela é virada para cima antes e virada para cima depois. Mas os pontos de inflexão acontece isso, a concavidade da função muda. A gente vai estudar isso nas próximas aulas, quando a gente for... Essas são ferramentas que vão nos possibilitar esboçar gráficos, ou saber o comportamento do gráfico sem o auxílio de uma máquina para plotar para a gente, né? Que hoje em dia, a gente tem essa facilidade de ter esses softwares que desenham com uma beleza e uma precisão, e tem, né, ferramentas que fazem a gente dar um zoom e muitas coisas para visualizar o gráfico, mas na verdade o que a gente vai aprender nas próximas aulas é desenhar o gráfico de uma função sem a ajuda da máquina, a partir de informações sobre a derivada dessa função, entre outras coisas, né? Entendi. Perfeito. Obrigado, viu? Nada. Mais alguma coisa? Tudo jóia aqui, Não? professor. Então... Ué, o que aconteceu aqui? Então eu vou... Caê, Jordan, Clara, quem mais está aqui? Aishan. Não consigo baixar para ver quem está mais ali. Bom, eu vou... Tem um TS que eu não sei quem é, e um HC que eu também não sei quem é. Vou encerrar a gravação, então, tá bom, gente? Encerrar a gravação é aqui, peraí. Parar a gravação.